Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias, 5 minutinhos, sempre disponibilizada para você às 5h05 da tarde. E nós estamos essa semana fazendo uma reflexão importante em cima de um livro que eu e Fabiana, minha esposa, escrevemos, 52 semanas, uma jornada espiritual para uma vida melhor. Esse livro me traz muita alegria, são histórias contadas do nosso cotidiano, coisas que experimentamos e que apontam para o reino de Deus, que aprendemos como viver aquilo que Deus tem para nós. E o nosso tema, de hoje é resiliência. E resiliência é uma coisa positiva, boa, mas eu quero falar hoje de outra abordagem de uma vida resiliente, Quando a gente olha para a história de vida das pessoas, aquelas que foram resilientes, que é a capacidade de não ser deformado pelas pressões que sofre. É aquela pessoa que é capaz de passar por dias difíceis e não se deixar ser moldado pelo medo, pela angústia. Todos nós gostamos, eu gosto de um bom filme e a gente se comove, com história de pessoas que venceram dias difíceis, que foram assoladas pela catástrofe, pelo caos e mesmo assim conseguiram, como se diz, dar a volta por cima e seguir as suas vidas. Há duas histórias importantes que eu aprendi, Uma é do Nick Vujicic. O Nick, ele nasceu sem braços e sem pernas. E hoje ele é um grande pregador da palavra de Deus. Ele tem dado testemunho, se você colocar aí no YouTube, você vai ver o testemunho dele. Aprendeu a surfar, vivenciou coisas grandes, maravilhosas. É um homem que, diante dos desafios, da sua tremenda limitação, superou e cumpre um propósito diante de Deus. Outro, que é uma história muito bonita, é do Dick Hoyt e do Rick Hoyt. São pais e filhos, e o filho nasceu com uma situação de enfermidade que tornou ele paraplégico, e com deficiência mental. E esses dois se dispuseram a correr maratonas, foram mais de 1000 maratonas, e ele empurrando o filho num carrinho de mão. Ou seja, ele era um atleta que levou seu filho para vivenciar aquilo, e hoje lá no aeroporto de Boston, tem até uma estátua dos dois correndo, porque eles se tornaram fonte de inspiração. Como é bacana, olhar para a vida das pessoas que nos inspiram a prosseguir, mesmo quando passamos por catástrofes, coisas. Pessoas que se reinventam, pessoas que viveram perto da morte, é muito bacana. Mas isso é o lado positivo da resiliência, ou seja, diante do embate da dificuldade, eu me torno alguém que enfrenta e supera as limitações que me foram impostas. Mas há uma dificuldade da resiliência quando nós insistimos em não nos deixar ser transformados pelas mãos poderosas de Deus. E aqui então é uma abordagem para dizer para você, se deixe ser moldado por Deus. Não resista, não tente ficar como você era, deixa que Deus haja na sua vida e transforme o seu viver. Ou seja, tem muita gente endurecida no seu coração, muita gente que não quer enfrentar as mudanças. Aliás, uma das coisas que as pessoas não gostam é de mudança na sua vida. Ela prefere a coisa acomodada, ela prefere a coisa acostumada. Até os problemas, preferimos os velhos dos problemas do que enfrentar problemas novos, porque já sabemos lidar com os antigos problemas. Mas a palavra de Deus diz, se deixe ser moldado pelas mãos de Deus. Permita que Deus transforme a sua vida em algo maior, melhor do que você for capaz de pedir, pensar ou imaginar. Lembra do povo saindo do Egito? Era um povo de dura cerviz, porque diante das dificuldades, dos problemas, ao invés de enfrentar os seus problemas, o que eles fizeram? Vamos voltar para o Egito, para aquele lugar acostumado. Ou seja, o que Deus tem para nós está à frente de nós, o que Deus tem para nós depende da nossa disponibilidade e disposição de deixar Ele moldar a nossa vida e, portanto, quebrar em nós coisas que por vezes damos muito valores. Às vezes nas tradições, nas formas, naquilo que nos dá prazer, naquilo que pensamos ser o melhor para nós. Mas quando a gente se deixa moldar por Deus, nós vamos viver o melhor da nossa vida. Ou seja, a psicologia diz que a resiliência é a capacidade de um indivíduo de enfrentar e suportar adversidades e dificuldades sem deixar se afetar por elas. Ou seja,
Resiliência fala de superação, fala de perseverança, que é bom e é positivo. Mas eu quero te dizer, não se torne uma pessoa que não se deixe moldar. Não seja teimoso diante da instrução e daquilo que Deus tem para nós. Às vezes as pessoas estão dizendo, eu desisto, né? Eu abro mão, eu não quero mais. Deixa Deus agir na sua vida. Busca conselhos de pessoas que têm a palavra de Deus como norte, onde a vida e a fundamentação é as Escrituras Sagradas, são as Escrituras Sagradas. E eu quero deixar um texto para você, que diz em Romanos, no capítulo 12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Lembre-se de uma coisa, Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, o amor nunca falha. Portanto, hoje é o dia de você dizer para Deus, Deus, eu não vou resistir, eu vou me deixar ser moldado pelas suas mãos. Tenho certeza que esse final de ano será o melhor final de ano da sua vida, se você hoje deixar que Deus entre e mude a sua maneira de viver. Que Deus te abençoe. Tá a dica de leitura, 52 semanas, uma jornada espiritual para uma vida melhor. Até a próxima.